Olá, vamos falar hoje sobre imposto de renda, o tão temido imposto de renda para os investidores da Bolsa de Valores. O que eu fiz? Eu dei uma coletada aqui em vários grupos de discussões que eu participo, alguns fóruns, sobre perguntas mais corriqueiras, além daquelas perguntas que me fazem. E separei 16 perguntas que eu espero que te ajudem a ver que a declaração de imposto de renda não é um bicho de 7 cabeças. Investi e agora tenho que declarar imposto de renda? Então, aí vem 16 respostas a esses questionamentos. Primeiro, comprei uma ação por apenas R$1. Apenas uma ação para testar. Vendi na mesma semana. Não precisa declarar, né? Precisa. Comprou a ação por R$1 até por menos. Nós tivemos aí ações por 50, 60, 70 centavos. Comprei uma ação, fiz uma movimentação, tenho que declarar. Uma dica: gerou nota de corretagem, tem que declarar para o imposto de renda. Pelas regras da Receita Federal, qualquer investidor que, abre aspas, realizou operações na Bolsa de Valores, na Bolsa de Mercadorias, na Bolsa de Futuros e assemelhadas, está obrigado a entregar a declaração anual de renda em ações. Pergunta número 2, comprei algumas ações e vendi logo em seguida. Tenho que pagar imposto? Primeiro, gente, calma. Declarar imposto é uma coisa, pagar imposto é outra. Então a resposta é: depende. Obteve lucro? Foi swing trade? Se foi swing trade, você fez vendas maiores que R$20.000 por mês? Porque se você fez a menos, é isento. Então tudo isso vai levar a essa resposta. Eu não tenho os dados suficientes aqui, mas vamos lá, vamos entender. A apuração do pagamento do imposto de renda, ela é feita mensalmente. E isso é responsabilidade de quem? De você, investidor. Como é que você faz? Apura todas as operações de compra e de venda que você fez dentro do mês, chega lá no final, eu vejo, obtive lucro naquela classe de ativos, por exemplo, ações com ações, fundos imobiliários com fundos imobiliários, BDRs com BDRs, tive lucro. É ação, é swing trade, essa venda passou de R$20.000? Se for assim, eu pago. Se não, não preciso pagar, vou detalhar um pouquinho mais. Pergunta número 3, quando eu declaro? Qual o prazo para declarar? Isso varia um pouco, mas para ter uma ideia, aqui em 2020, o período original era de 2 de março a 30 de abril, então é mais ou menos por ali que é o período de declaração. Este ano foi estendido por causa da Covid até o dia 30 de junho. E lembrando que é sempre referente ao ano anterior. Então tudo que eu faço no ano de 2020, eu vou declarar lá em março de 2021. Você sempre declara relativo ao exercício anterior. Número 4, onde eu declaro? Para declarar é muito fácil hoje em dia. Você tendo acesso à internet, tendo um computador, vai no site da Receita Federal, baixa o programa de declaração do imposto de renda e você mesmo pode fazer. É simples, é fácil, é tranquilo, tem vários tutoriais na internet, mas se você quiser optar para não ter trabalho em pagar um contador, os contadores cobram ali uma taxa hoje até pequena para fazer a sua declaração de imposto de renda. Número 5, pergunta 5, para que declarar? A Receita Federal não vai me pegar. Essa eu gostei, viu? Vamos lá. Toda operação que você faz na bolsa, gente, toda, tem lá o imposto de renda. Tem lá uma taxinha pequena de imposto de renda retida na fonte, que também é chamada de dedo duro, a gente chama de dedo duro. Essa taxa é uma porcentagem do valor negociado e ela só serve para quê? Para comunicar à Receita Federal que você está operando. Então a Receita Federal, ela percebe que você negociou e ela tem os dados vinculados diretamente ao seu CPF. Não tem como você fugir. O dedo duro, essa declaração, esse imposto de renda retido na fonte desta operação já vai informado para a Receita Federal. É muito fácil. A gente vê ano a ano o aumento do número de investidores que são pegos na malha fina. Lembrando que a malha fina da Receita, ela pega 5 anos para trás. Então a sua multa pode ser referente a 5 anos anteriores. Então declare, é tranquilo, não é esse bicho de 7 cabeças. Pergunta 6. Tenho que calcular todo mês ou só no final do ano? Então, como eu já disse anteriormente, apuração mensal dos seus resultados. Pega todas as operações de compra e venda, separa por classe de ativo, ações com ações, fundos imobiliários com fundos imobiliários, BDRs com BDRs, e aí você acha se teve lucro ou prejuízo.
Lembrando que existe apenas uma isenção, que é no caso para swing trade. Swing trade é a compra e venda de ações não no mesmo dia. Para swing trade, para operações até R$20 mil por mês, mesmo obtendo lucro, você está isento de pagar o imposto de renda. Também para ouro, mas ouro não é o assunto deste vídeo. Nas demais, o imposto de renda tem que ser pago para qualquer lucro. O que seriam as demais? Day trade, comprei e vendi no mesmo dia. Tem que pagar 20% sobre o lucro, independente do valor. Que mais? Fundos imobiliários. Fiz venda de fundos imobiliários, mesmo que seja R$1.000, R$2.000. Gerou lucro, tenho que pagar o imposto sobre a venda, 20% sobre o imposto de renda. Outra grande pergunta que vai fazer sentido aqui é essa sétima, que é como que eu calculo o preço médio? O preço médio, gente, você tem que considerar sempre o valor total daquela nota de corretagem, tudo que está lá dentro, tá? É o que a gente chama de valor de aquisição. É o valor do ativo, mais os emolumentos, taxa de registro, corretagem, se você usar alguma corretora que cobra, todos aqueles valores, você chega a isso. Eu fiz aqui um exemplinho. Pus aqui como comprar a BR Share, claro que é um tique fantasioso, BR Share é o nome da minha empresa, que seria BRSH3. Eu fiz aqui, olha, 3 compras. 10 de setembro de 2020, eu comprei 300 unidades a R$10,20, paguei R$7,12. Dia 6 de outubro, eu comprei mais 200 unidades a R$10,41, paguei R$5,42 de taxa. E no dia 22 de dezembro, 700 unidades a R$10,07, pagando R$15,67 de taxa. Somo isso tudo, somei todos esses custos, deu R$12.219,21. Divido pelas 1.200 ações, que é a soma dessas 3 compras, eu tenho um preço médio de R$10,18. É em cima deste preço que eu vou calcular. Na hora da venda, a mesma coisa. Vendi, vão me cobrar algumas taxas, eu vou descontar aquelas taxas do preço total, pego o valor líquido da nota de corretagem e divido pelo número de ações que eu tive, aí eu chego ao preço médio tão importante na hora da declaração. 8ª pergunta, todas as operações são iguais para a Receita Federal? Não, como já venho dizendo aqui, você tem que separar as operações por tipo, por exemplo, day trade, operações feitas no mesmo dia, paga imposto, não tem isenção nenhuma, paga 20% de imposto. Swing trade, que é aquela compra de ação para eu vender depois, posteriormente. Swing trade, eu pago 15% do imposto de renda sobre o lucro acima de R$20 mil por mês. Se nas minhas operações com swing trade eu não atingir os R$20 mil, mesmo obtendo lucro, não pago imposto. E também a gente separa, a Receita mesmo vê isso, por classe de ativo. Como eu disse, a ação é uma coisa, porque tem essa isenção, até R$20 mil. Fundos imobiliários não tem isenção e paga 20% de imposto de renda. Então, as BDRs agora, novidade, cada um tem o seu, cada classe de ativo tem a sua logística para isso. 9ª pergunta, e se deu prejuízo no mês? O que acontece? Bom, deu prejuízo, não paga imposto, né? O imposto é sobre o lucro. Deu prejuízo, eu não pago imposto. Se deu lucro, eu talvez pague. Lembrando, day trade, 20% sobre o lucro em qualquer operação. Swing trade, 15% sobre o lucro nas operações que passam de R$20 mil por mês. Essa isenção é exclusiva do swing trade para ações e do ouro. E nos fundos imobiliários também não há isenção, 20% de imposto sobre o lucro, sobre o ganho de capital. Comprei por 100, vendi por 120, em cima daqueles R$20 eu tenho os 20%. Pergunta 10, posso deduzir prejuízos dos lucros? Claro e deve, mas dentro da mesma classe de ativos. Prejuízo de fundo imobiliário, eu desconto de lucro com fundo imobiliário. Prejuízo de ações, eu desconto de lucro sobre ações. Dentro do mesmo mês eu faço automaticamente e eu posso levar esse prejuízo para os próximos meses sem problema. Em março eu tive prejuízo com fundo imobiliário, aconteceu comigo. Vendi vários fundos imobiliários no início da crise, fiquei com um prejuízo muito grande. Se eu vender agora em dezembro fundos imobiliários e tiver lucro, eu deduzo deste prejuízo, sem problema nenhum. Agora, lucros dentro do mesmo mês, se eu fechei um mês com lucro, fechei o mês de março com lucro, em abril eu tive prejuízo, eu posso contar? Não, se eu fechei o mês de março de lucro, eu já tenho que ter emitido a minha DARF para pagamento desse, tá? Então, em relação ao prejuízo, posso abater dentro da mesma classe. Tive prejuízo em fundo imobiliário, posso descontar de lucro sobre ações? Não, classes de ativos diferentes.
Ação com ação, fundo imobiliário com fundo imobiliário, mantendo a mesma classe de ativos. Pergunta 11. Tive lucro nas operações ao final do mês. Tá, legal. Como que eu pago? Fechou o mês com lucro, você vai no site da Receita Federal, entra no Sicalc Web e emite a DARF. É tranquilo, também tem vários tutoriais no YouTube. Sicalc Web, emito a DARF. Se o lucro tiver gerado um imposto que seja maior do que R$10. Até R$10 de imposto não gera DARF e acumula para os próximos meses até chegar a R$10, tá? Então, tive lucro. Então, eu comprei a 1.000, vendi a 1.500, tive R$500 de lucro, vou pagar 20% sobre isso, R$500, 20% dá R$100. Vou no Sicalc Web, emito uma DARF de R$100 para quando? Sempre o vencimento é o último dia útil do mês subsequente. Em novembro tive lucro, emito a DARF para o último dia útil de dezembro e assim consecutivamente. 12. Pergunta 12. Como a Receita Federal sabe que eu operei? Como eu já disse lá atrás, o dedo duro. Em toda operação, a corretora já desconta 0,005% do valor das vendas. Isso apenas para sinalizar à Receita Federal que você obteve lucro. É o chamado dedo duro, é o descontinho do imposto de renda, que também é descontado no final, na hora do pagamento do seu imposto total. Pergunta 13. Paga o imposto sobre dividendos e sobre os juros de capital próprio? Não, não paga mais. Por quê? Porque já foi pago. Dividendos. Como o valor é o lucro da empresa, a própria empresa já pagou o imposto sobre o lucro. Então já está pago lá, você não precisa pagar de novo. Juros sobre capital próprio. Quando você vai receber, você vai ver que vai ter o valor bruto, vai ter o desconto, retiro na fonte e você vai receber líquido. Então você já pagou isso lá na fonte, lá na empresa. Não precisa pagar novamente, só vai precisar declarar. Declarar é diferente, tá, gente? Declarar é só dizer que você fez a operação, que teve juro, recebeu dividendo, recebeu juro, sem problema nenhum. 14ª pergunta. O que eu preciso ter em termos de documento para fazer minha declaração? Gente, todas as notas de corretagem. Vai na sua corretora, baixa as suas notas de corretagem, mantém isso no arquivozinho no seu computador. As notas de corretagem, também as declarações, os informes de rendimentos que eles possam te emitir, isso vai te ajudar por causa do preço médio, etc., para você declarar todas as suas operações. 15ª pergunta, só comprei, não vendi nada. Então não precisa declarar? Precisa declarar sim, qualquer operação. Lembra que eu disse no começo? Gerou nota de corretagem? Tem que declarar. Então você vai declarar que você fez as compras, não obteve lucro, não pagou imposto, não tem problema nenhum, mas você declara que você tem aquela carteira. Nesse caso seria lá na aba de bens e direitos. Você vai dizer, olha, eu tenho tais ações, tais fundos imobiliários, etc. na minha carteira. Só declarou, não pagou nada por isso. 16ª pergunta, essa pergunta fazem para mim muitas vezes é, seu filho investe? Meu filho de 10 anos investe, todo mundo que me acompanha sabe disso. Como que ele declara? O meu filho, eu tenho um outro filho de 22 anos que também é investidor. No início eu fazia isso com ele também, agora que ele é maior de idade, ele faz a sua declaração. É muito simples. Na aba de bens e direitos, lá da declaração, tem duas linhas que você pode seguir. Você é pelo titular ou é pelo dependente. Como meu filho, Gustavo, é meu dependente ainda, eu declaro junto na minha declaração de imposto de renda, eu puxo dependente, boto o Gustavinho lá e faço a declaração dele. Ele é obrigado a declarar, porque as operações, as ações que ele compra, os fundos imobiliários que ele compra, estão vinculados diretamente ao CPF dele. Como ele é menor de idade e é meu dependente, eu faço na minha declaração de imposto de renda. São as 16 perguntas que eu achei aqui mais interessantes da gente comentar. Declarar pode ser um pouco trabalhoso no início, mas é bem tranquilo. Se você tiver os controles dos seus registros, é muito fácil, tem vários tutoriais. Eu sempre indico uma pessoa que é a contadora da Bolsa, gosto muito do canal dela, sigo aqui no YouTube e também no Instagram. E tem vários outros que podem auxiliar na sua declaração, além, claro, dos prestadores de serviços, contadores, que por uma pequena taxa podem facilitar a sua vida e fazer a sua declaração. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só sobre imposto de renda. Façam aqui seus comentários, curtam esse vídeo, compartilhem com quem você acha que pode ter interesse em assistir. E se você não é inscrito ainda no nosso canal Cinquentão Investidor, por favor, se inscreva e até o próximo vídeo. Bons investimentos!